Olá, seja bem-vindo à quarta aula do nosso curso Printf Hello Computação, onde a gente aprende lógica de programação na linguagem C. Eu sou Ricardo Rodrigues, aluno do segundo período do curso de Ciência da Computação no UFT, e hoje a gente vai aprender sobre estruturas condicionais e lógica de repetição. Começando com estruturas condicionais e sua definição, as estruturas condicionais permitem que um programa tome decisões com base em condições específicas. Em C, utilizamos comandos como if, if-else e switch para implementar essa lógica. Compreender esses conceitos é crucial para criar programas que correspondem a diferentes situações. Então, basicamente, aqui no primeiro slide a gente já é introduzido alguns dos principais comandos de estruturas condicionais, que no caso é o if, que é o se, o else, que é o se não, podendo ser utilizado o if else, juntamente, que seria se não se, a gente vai dar uma olhada em cada um especificamente, e o switch, que é usado com case, e que a gente também vai dar uma olhada. Começando com o if else, o comando if avalia uma situação e executa um bloco de código se a condição for verdadeira. Geralmente ele está associado a ou melhor, a alguma conferência booleana, ou seja, alguma condição em que a gente retorna verdadeiro ou falso, utilizando os operadores lógicos que a gente aprendeu na segunda aula. E ele vai fazer uma conferência, ou seja, ele vai olhar se aquela condição que foi imposta é verdadeira. E se for verdadeira, ele vai retornar o código que a gente designou para aquele campo. O else, ele fornece uma alternativa caso a condição não seja atendida. Ou seja, o if, que é o se, ele tem um complemento que pode ser ou não implementado, vai depender ali da sua necessidade, que é o else, que é o se não. E o que acontece? Caso a condição que a gente colocou para o nosso campo if acontecer não seja atendida, ele pode rodar o se não, que vai implementar o nosso código meio que alternativo, ou seja, algo para acontecer caso a nossa condição não seja atendida. A estrutura é essencial para criar decisões em nossos programas, permitindo que eles se comportem de maneiras diferentes. É importante salientar que o else é opcional, como eu havia dito, e só pode ser usado caso exista um if. Além disso, o uso de chaves só é obrigatório caso exista mais de uma linha de código dentro do bloco da condicional. Senão, ele também é opcional. O que aqui está dizendo sobre o else? Como eu falei, ele é opcional, que é o nosso senão. A gente pode implementar somente o if, e também quando a gente implementa tanto o if tanto o else, a gente pode, dentro da estrutura que a gente vê aqui no próximo slide, por exemplo, o uso de chaves ele não é obrigatório caso a gente tenha somente uma linha. Por exemplo, no primeiro código aqui, dentro do nosso campo if, ele tem apenas uma linha, ou seja, o uso de chaves não seria obrigatório nesse exemplo. Enfim, no exemplo da esquerda, a gente tem um exemplo com o nosso if isolado, em que basicamente a estrutura dele é o if, entre parênteses, a nossa condição, ou seja, geralmente utilizando operadores lógicos quase sempre. Dentro do parênteses a gente vai fazer uma conferência, ou seja, sempre que aquilo lá for atendido, ele vai executar o código, a linha de código, as linhas de código que estão dentro do if. Ali, por exemplo, ele está fazendo uma conferência de se 3 é diferente de 6. No caso, essa conferência sempre vai ser verdadeira, já que o valor de 3 é diferente de 6. Ou seja, ele vai printar entrou, que no caso executou a linha de código que está dentro do if. Como o bloco da condição tem apenas uma linha, as chaves se tornam dispensáveis, bastando apenas o uso da indentação para a organização. Como eu havia falado, o uso das chaves nesse caso específico, ele é opcional. Já na direita a gente tem um exemplo com o else incrementado. Por exemplo, a gente usou o if com o mesmo jeito, com a mesma condição que a gente usou no código ao lado, e abaixo dele é o else. Então, como a gente lê isso? A gente teve o if, que no caso é o se, ou seja, se 3 for diferente de 6, ele vai printar diferentes. Se não, ele vai printar iguais. Aqui a gente usou constantes, ou seja, o 3 sempre vai ser diferente de 6,
Mas a gente podia usar variáveis, ou seja, a gente podia atribuir uma variável x e a gente vai fazer uma conferência se essa variável x é diferente de 6, ou ela é maior que 6, é menor que 6, ou seja, vai fazer uma diferença, vai fazer uma conferência aritmética. E se ela for verdadeira, ele vai executar o código, a linha de código que está dentro do if, mas se ela não for verdadeira, ela vai executar a linha de código que está no campo else. Então, basicamente, é o se e o se não. O código agora tem mais uma alternativa, caso apenas uma não seja suficiente. E da mesma forma, como é apenas uma linha de código dentro do else, a gente não precisaria das chaves se a gente não quisesse, elas se tornam opcionais. A gente também tem outras possibilidades trabalhando com if else. Mas e se caso apenas duas opções não sejam suficientes? Nesse caso, temos mais duas opções, a primeira sendo o if else, no caso else if. Basicamente, a gente tem uma variável inteira e a gente atribuiu o valor de 7. No primeiro if, a gente faz a conferência se essa variável ela é menor que zero. Se ela for menor que zero, vai dar o printf no menor que zero e acabou o código. Lembrando, gente, que fez a conferência, geralmente a gente vai atribuir somente uma das conferências, ou seja, nesse caso específico, a gente vai fazer as conferências se ele é menor que zero, se ele é maior que zero ou se ele está entre 0 e 10. Ou seja, ele vai printar apenas um, vai dar apenas um printf, justamente porque ele não vai satisfazer mais de uma condição. Então, voltando, a gente tem o primeiro if, que a gente vai conferir se esse número é menor que zero. Se não, a gente utilizou o se não se pela primeira vez. O que acontece? Ele vai fazer a primeira conferência. E se essa conferência for falsa, ele vai fazer uma nova conferência. Por isso o else if. Ou seja, se não o número se ele não for menor que zero, ele vai conferir se ele é maior que 10. Se ele for maior que 10, ele vai dar o printf maior que 10 e assim acaba a linha de código. Mas se nenhuma das primeiras duas condições forem atendidas, no caso, se o número ele não for menor que zero, ele também não for maior que 10, ele vai executar a linha de código que está no else, vai printar que o número está entre 10 está entre 0 e 10. No código, perdão, no código da direita a gente também tem outra forma de executar esse mesmo código, em que a gente utiliza dois else if, ou seja, na última condição, em vez de ele conferir se os outros ifs foram verdadeiros, e se eles não forem verdadeiros, ele obrigatoriamente ele vai executar o campo do senão, que no caso, esse senão do final ele vai ser executado caso nenhum dos outros ifs foram verdadeiros. A gente pode utilizar ele no final com o else if também, em que ele vai fazer uma conferência caso os outros que estão acima deles não sejam verdadeiros. Ou seja, ele vai fazer a conferência se ele é menor que zero. Se ele não for menor que zero, ele vai fazer a conferência se ele é maior. Se ele não for maior, ele vai fazer a conferência usando o operador aritmético, perdão, o operador lógico e, ou seja, ele vai conferir se o número é maior ou igual a zero e esse mesmo número é menor ou igual a 10. Ou seja, se ele for qualquer número que seja entre 0 e 10, sucessivamente, ou seja, ele não pode ser somente maior que zero ou somente menor que 10, porque a gente utilizou o operador lógico e, ou seja, as duas opções, as duas condições têm que ser verdadeiras para retornar verdadeiro. Se ele satisfazer essas duas condições, ele vai executar a linha de código que está dentro desse último else if e vai printar dentre 0 e 10. O else no final da condição não é obrigatório, podendo ser substituído apenas por um if dependendo da necessidade. Agora, vamos dar uma passada sobre o switch. O switch é uma estrutura condicional que funciona com casos. É utilizada uma chave que é comparada em diversos casos até encontrar uma que se assemelha. Quando isso acontece, é executado o bloco de comando do caso em que entrou. Por exemplo, a gente tem um inteiro chamado chave e ele recebeu o número 6. Nesse caso não seria tão interessante a gente trabalhar ele com o número 6. Vamos colocar ele com o número 2, por exemplo. Vamos assumir que essa variável chave ela recebeu o valor de 2. E como a gente utiliza o switch?
a gente utiliza switch e entre parênteses a variável que a gente vai comparar o resultado, no caso o nome dela, a gente vai colocar a chave no nosso caso, e dentro da chave a gente vai usar os case e o valor específico para cada ação. Por exemplo, a gente utilizou aqui o case 1, case 2, case 3. E o que, que seria cada um desses cases? Cada um desses cases representa um valor em que a variável-chave pode ter. Então, caso a variável-chave ela tenha o valor 1, ele vai dar o printf número 1, que no caso é a linha de comando que está no case 1. Já no case 2, ele vai dar a linha de código que é printf número 2, assim sucessivamente com o caso 3. Ou seja, quando a nossa variável assumir o valor de 2, ele vai executar o printf número 2. Pode perceber que a gente tem uma linha de código chamada break em todos os cases, e o break ele faz com que após um case ser executado, o código saia do switch, senão os outros switches, no caso dos outros casos, eles vão ser executados também. Ou seja, se a gente não colocar esse break, que é a condição de parada, ele vai executar o case 2, o case 3 e todos os outros cases que estiver abaixo dele. No exemplo da direita, a gente também tem a adição do default. O default ele vai ser uma linha de código que vai ser executada quando a nossa variável assumir um valor em que a gente não especificou um case. Nesse caso, a gente especificou quando for caso seja 1 e caso seja 2, mas somente isso. Ou seja, quando a gente assume que nossa variável tem um valor de 6, a gente não especificou o case 6, então ele vai executar o default e vai printar valor diferente. A gente pode associar o default como se fosse um else, ou seja, se não for nenhum dos casos, ele vai executar a linha de código que está dentro do default. Agora a gente vai trabalhar um pouco com laços de repetições. Especificamente, de início a gente vai trabalhar com for e while. Os laços de repetições, ou melhor, os laços de repetição, como for e while, permita que um bloco de código seja executado várias vezes. O for é ideal para quando sabemos o número de interações, ou seja, quantas vezes esse bloco de código vai ser repetido, enquanto o while é usado quando a condição é desconhecida, ou seja, quando a interação depende de alguma variável específica que o usuário pode alterar, ou de uma condição específica que vai depender do código, vai depender de cada execução. A gente vai usar o while, que no caso é o enquanto, ou a gente vai usar o for, que é o para, quando a gente sabe quantas vezes especificamente aquela linha de código vai se repetir. Esses laws são fundamentais para a eficiência do código, dependendo da nossa necessidade. Começando com o laço de repetição for, que no caso é o para, a estrutura desse laço de repetição funciona da seguinte forma: a gente utiliza dentro do parêntese 3 campos em que a gente vai ver separadamente o que cada um faz, e dentro das chaves, o bloco de código que vai ser repetido. Na primeira parte do looping, ou seja, o int valor igual a zero, vai a declaração da variável, ou seja, a gente vai declarar uma variável. A gente pode declarar ela antes, inclusive. A gente pode colocar, por exemplo, int valor lá em cima, declarar a variável, e dentro da primeira parte só colocar o valor que vai ser igual a zero. A gente pode fazer essa declaração igual no código da direita, que a gente pode perceber que o int valor está declarado fora. Mas enfim, e dentro dessa primeira parte, a gente vai definir o ponto inicial da nossa variável, porque a nossa variável vai servir como um contador. A gente, na primeira parte, atribui um valor aonde esse contador vai começar. Já na segunda parte, que no caso valor menor que 10, ele vai ficar a parte de comparação, ou seja, enquanto aquilo for verdade, o looping vai continuar. No nosso caso, como a gente vai utilizar ele como contador, ele vai começar com zero, como está declarado na primeira parte. Já na segunda parte, a gente falou que ele vai continuar rodando enquanto esse valor for menor que zero. Já na terceira parte, fica a parte de incrementação do valor, ou seja, toda vez que terminar um looping, ou seja, toda vez que a linha de código rodar uma vez, ele vai incrementar um valor, assim fazendo com que o nosso contador funcione. Ou seja, ele vai começar com zero, printou. Inclusive, algo interessante, já que a nossa
o nosso valor é uma variável, a gente pode dar printf e printar o valor, ou seja, a posição que está nesse looping. Então, na primeira vez vai printar 0, depois vai printar 1, depois vai printar 2, conforme o contador for crescendo. Mas enfim, toda vez que as linhas de código se repetirem, toda vez que o looping se repetir, ele vai incrementar 1, como a gente colocou aqui, valor mais mais, e assim vai adicionando mais um, mais um, mais um, até que a nossa condição de parada não seja mais satisfeita, que nesse caso vai acontecer quando o valor for maior que 10, ele não vai ser mais menor que 10, então o nosso looping vai parar exatamente depois de rodar 10 vezes. Na parte de declaração, podem ser declaradas a quantidade de variáveis que se desejar. Também pode-se declarar variáveis antes do for, como eu havia dito, a gente pode declarar ela antes, e apenas atribuir na parte da declaração, como tal exemplo na parte da direita. Vale notar que todos os espaços do for são opcionais, no sentido de que pode ser colocados outro no lugar, mas a estrutura em si continua, a estrutura em si ajuda na organização do código. Já o loja de repetição while, que é o enquanto, diferente do for, ele é bem mais simples. No caso, no exemplo da esquerda, a gente fez basicamente um contador igual a gente fez aqui no for. A gente criou um inteiro chamado valor, ele recebeu o valor 0, o valor recebeu o valor 0, e o que a gente colocou? Enquanto, e a gente colocou uma condição, ou seja, enquanto o valor for menor que 10, ele vai continuar rodando a linha de código. E aqui que está a sacada. A gente colocou duas linhas de código, uma para printar o valor e a outra para incrementar. Ou seja, ele fez a mesma coisa que o for, só que de uma forma diferente usando o while. Então, basicamente, ele começou com 0, fez a conferência. É menor que 0? Sim. Então, rodou a linha de código, ou seja, printou e adicionou um valor que antes era 0, agora ele incrementou e é 1. Ele vai incrementando até que esse valor seja maior que 10, ou seja, ele não vai mais satisfazer a condição que está dentro do while. Ele possui apenas um parâmetro de comparação. Enquanto esse parâmetro for verdade, o loop se mantém. Então a gente pode fazer comparações com variáveis booleanas. Se aquilo for verdadeiro, ele vai continuar fazendo. Se tal número for menor, se tal variável for maior ou for igual a tal número, ou a gente pode fazer comparações de variáveis, enfim, a gama são gigantescas. A gente pode utilizar qualquer expressão que vai retornar verdadeiro ou falso, qualquer comparação que retorne verdadeiro ou falso, para utilizar dentro do while como parâmetro, e assim ele vai continuar repetindo enquanto aquilo for verdade. Existe também um laço variante desse chamado de do while, que no caso é o faça enquanto. Nele, a condição é testada no final do loop e não no início. Ou seja, a gente fez basicamente a mesma coisa, só que a gente colocou do e o while com a condição no final. Isso garante que o nosso código vai rodar necessariamente pelo menos uma vez, porque ele não vai conferir no começo. Por exemplo, se o nosso valor ele recebesse um, um número maior que 10, ou seja, ele não vai mais satisfazer a condição que a gente colocou no nosso while, ele ainda assim iria rodar uma vez, porque ele faz a conferência somente no final do loop. E se aquela condição é, ainda for verdadeira, ele vai voltar lá em cima e vai refazer de tudo e conferir apenas no final. Como eu falei, isso garante, em casos desejáveis, que o loop seja realizado apenas uma vez no mínimo. Ou seja, no mínimo, mesmo que a nossa condição não seja satisfeita, ele vai rodar uma vez. Basicamente foi essa a nossa quarta aula. A gente abordou a gente abordou temas como estrutura condicional e loja de repetição. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção. Continue assistindo nossas aulas. Deixa o like, se inscreve no canal para ajudar no nosso trabalho. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.